Olá, estamos aqui hoje para conversar sobre algo muito interessante, né? Eu e a professora Mônica estamos aqui para falar de distúrbios do sono, quando tomar medicamento, quando tratar nessa pandemia. Bem, vamos lá. Nós temos alguns cenários, tá? Primeiro cenário, a população geral. Então, vamos imaginar que existem pessoas que estão submetidas a uma rotina totalmente diferente da rotina que você tinha antes. Certo? Muito bem. Então, essas pessoas, elas estão indo dormir e acordar em horários diferentes, né? A professora Mônica, querida professora Mônica, tudo bem? Como vai, Dalva? Acabei de ver aqui, você estava falando de rotinas diferentes. Por favor, continue, porque eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Ótimo. Eu imaginei, doutora Mônica, 3 cenários, tá? Que nós podemos discutir. Primeiro, um cenário que se divide em 2, a população geral, né? Então, a população geral está submetida a uma rotina totalmente diferente, tá? Primeiro, existe a insegurança econômica, o medo da doença e uma doença que pode ameaçar a sua integridade física e mental, certo? E submetida a uma rotina diferente. Então, imaginamos que nós tínhamos uma rotina X, né, de acordar, eventualmente levar criança na escola, ou trabalhar, ou fazer, né? Você tinha uma determinada organização. Esse seu padrão de organização mudou completamente. Então, o que acontece? Esse padrão de organização, ele pode ser atrasado ou adiantado. Então, vamos imaginar 2 cenários. Eu tenho o cenário 1, um indivíduo que pensa, puxa, eu posso assistir séries, eu posso dormir a hora que eu quiser, porque no dia seguinte eu posso acordar a hora que eu quiser, certo? Então ele vai atrasar a sua fase do sono, dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? Muito comprida, eu não tenho o que fazer, 19 horas eu acho que eu vou para a cama. Então, ele está o indivíduo que antes dormiria, vamos dizer assim, na sua rotina habitual, 22, 23 horas, ele começa a se deitar às 19, 20 horas. Então, ele terá, sim, dificuldade também para dormir e estará submetido a um ritmo que não lhe é fisiológico, que não é normal para ele. Muito bem. Alguns são matutinos, outros não são tão matutinos. Então, eu devo confessar aqui ao vivo que eu invejo a professora Mônica porque ela acorda numa alegria, com um sorriso lindo que ela tem às 6 da manhã, feliz da vida, enquanto eu começo a sorrir após as 8h30. Então, é a genética boa e a genética ruim. Então, isto é, por que eu estou dando esses exemplos? Muito bem, porque muitas vezes o fato de você tentar se adaptar à sua, vamos dizer assim, genética de ritmo, pode lhe fazer atrasar mais o ritmo do que o normal ou, em casos mais raros, avançar. Atrasar, lembre-se que durante a pandemia o que mais tem acontecido é, na verdade, avançar o seu ritmo. Então, existem esses cenários. Existe um outro cenário ainda dentro da população, que é o seguinte: se o indivíduo já tinha insônia, já tinha distúrbio de sono e já tinha alguma dificuldade para dormir, tratado ou não tratado, o que pode acontecer? Esse indivíduo, ele pode piorar ou melhorar. Eu tenho visto na clínica, o Instituto do Sono tem feito bastante telemedicina, e o que eu tenho visto é interessante. O 8 e 80. Alguns falam, nossa, eu estou longe do estresse de trabalho, eu não tenho aquela cobrança da vida corporativa. A senhora não imagina que bom que é dormir no dia seguinte e não ter aquela meta que às vezes para mim é impossível. Segundo cenário, aquele que
tinha insônia e piora da insônia durante a pandemia por causa do estresse, da insegurança econômica, por N motivos. Vocês sabem que o estresse ele não é causa de insônia, ele é um desencadeante, ele pode agravar, não é? Não é, professora Mônica? A Mônica conhece bastante, porque ela trabalhou muito com estresse, privação de sono, né? Então, nesse cenário, Mônica, veja se você concorda comigo. É importante respeitar o sono, porque a Mônica fala muito disso. Existe uma questão de integridade física. E respeitar o sono pode lhe ajudar a ter um estilo de vida favorável para que você consiga passar por essa pandemia, quem sabe até ileso. Então, esse é um cenário. Se Disse você tudo, doutora Dalva. Não é? Você disse tudo. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui está com essa preocupação, né, doutora Dalva, de como fazer o estresse, que é inerente a todos nós, você comentou muito bem, né? Seja a insegurança econômica, seja a preocupação com entes queridos já cometidos, com o número de mortes, e tudo isso repercute no sono. Eu acho que para todos que estão nos assistindo aqui e são seguidores, né, da importância do sono, eles nem têm, acho que, a noção de quanto que você é especialista. Você é a médica que lidera o número de consultas no Instituto do Sono. E ainda, como você mencionou muito bem, as pessoas continuam te procurando. Não é só porque nós estamos na pandemia e com o distanciamento social que as pessoas deixaram de procurar especialistas do sono. Você passa aí o dia inteiro, todos os dias da semana, fazendo a telemedicina. E aí eu te pergunto, doutora Dalva, considerando o estresse, considerando a incerteza, considerando essa situação que a gente não sabe quando termina. Você, como uma grande neurologista, repercussão internacional do seu currículo, uma inserção que você passou muitos anos fora, a sua experiência clínica diria, quando tratar alguém que se queixa de insônia, que você explicou os 3 cenários, mas uma pessoa que se queixa exclusivamente de problemas de insônia na pandemia? Tá. Ótima pergunta. A pandemia pode ter sido um desencadeante, concordo muito com você, professora Mônica, e nesse cenário, veja, se você tem ou dificuldade para iniciar o sono, ou dificuldade para manter o sono, ou seja, você acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir, ou um despertar precoce, que você não consegue obter um número de horas que é necessário para você descansar, e isso está afetando o seu funcionamento diurno, isso é importante, tá? Então, você deve tomar algumas providências. Antes de nós pensarmos propriamente no medicamento, existem bons medicamentos hoje em dia que podem ajudar tanto a consolidar o seu ritmo biológico, quanto podem ajudar também a iniciar e manter o seu sono, sem o risco tão temido na população de dependência. Então, existem bons medicamentos, tá? Então, primeiramente, pense que para dormir bem, nós precisamos ter uma rotina. Se você conseguir melhorar, inserir alguma atividade física no seu dia, inserir lazer, é importante ter lazer. Faça um Zoom, né? Ligue para algum amigo que você conhece, nem que seja, porque mesmo que seja alguma coisa de trabalho que você achou um artigo interessante, né? Procure não passar 24 horas na TV vendo problemas políticos e pandemia. É importante, claro, eu entendo, muito importante. Mas o lazer é importante. Insira um pouco de lazer no seu dia, atividade física, tenha horas regulares de dormir e acordar. E lembre-se, para sincronizar, a luz solar é muito importante, né? Então, pela manhã, abra a janela, isto é, agora está um pouco frio em São Paulo, né? Mas não tem problema. Encontre o lugar, o spot da sua casa que tenha a maior incidência de luz e se exponha à luz do dia pela manhã. A luz do dia sincroniza muito, tá? O seu ritmo. E à noite, cerca de 2 horinhas antes de dormir, diminua essa informação luminosa. Então, abuse de abajur, de luz indireta,
né? Se você for TV, que a TV esteja longe, o ambiente não esteja muito iluminado, que o programa não seja muito excitante. E lembre-se de ter uma rotina relaxante e leve para te preparar para o sono. Então, se você adotou todas essas medidas, né? Uma coisa que a Mônica me pediu para falar, que eu tenho certeza que ela vai perguntar, vou deixar para ela perguntar daqui a pouco, né? E eu sei que todo mundo vai perguntar sobre isso, né, Mônica? Então, a Mônica vai perguntar pelo álcool, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar no álcool, eu queria dizer, se você fez toda essa rotina, tá? E ainda assim você está mantendo essa dificuldade para dormir, isso está atrapalhando o seu dia, você pode buscar ajuda médica, tá? Muitos médicos e profissionais de saúde também, tá? Muitos psicólogos, fisioterapeutas estão fazendo atendimento online, então você pode sim buscar ajuda, tá? Isso não tem tanta dificuldade. É claro que todos nós estamos nos adaptando, certo? Então, novas tecnologias para aula, para telemedicina, para assinatura eletrônica de receita. Então, o médico vai saber lhe orientar qual é o momento correto para você usar um medicamento. Se esse medicamento, se o seu problema de sono tem a ver com ritmo, então o medicamento será direcionado, né, junto com essas instruções, tá? Nós não podemos separar uma coisa da outra, tá? Então, não adianta, você pode tomar o Se eu melhor entendi medicamento. bem, então, pode falar, pode concluir. Então, não adianta o Não melhor adianta, medicamento. então, tomar o medicamento em qualquer circunstância. Exatamente. Então, você pode ter acesso ao melhor medicamento, porém, você está com uma rotina de vida, né? O que as pessoas chamam por aí de higiene do sono totalmente inadequada. Não é verdade? Verdade. Então, É. nós falamos do Então, cenário. doutora Dalva, isso é muito curioso, né? Porque, assim, a população que está nesse estresse sem tamanho, né, num episódio sem precedentes, muitas vezes passam 3, 4 dias sobre esse estresse que você comentou muito bem e já procura algum especialista, especialmente na área de sono, querendo uma medicação. O que você está apontando muito bem é que, primeiro, outras medidas têm que ser incorporadas. A incidência de luz, ritmicidade, que nós comentamos aqui na terça-feira, e vai ser comentado mais ao longo das próximas séries de lives. Mas acho que o que você pontuou mais é assim, se isso repercute no dia a dia do indivíduo, porque às vezes não dormiu bem, mas a pessoa não sente essa fadiga associada com a insônia, com essa noite mal dormida. E eu acho que o mais importante, acho que a sua mensagem aqui, é se a pessoa está comprometida durante o seu dia, correto? Corretíssimo, Mônica. Você conseguiu resumir e adicionar valor, né? O que a gente pode chamar até de estilo de vida favorável e desfavorável. Quer dizer, desfavorável não tem como não ser no meio dessa pandemia, mas vamos torná-lo o menos desfavorável possível, né? Então, inserindo essas pequenas coisas no seu dia. Não esqueça de um pouquinho de lazer durante o seu dia, por mais estressado que você esteja. E antes de nós falarmos da outra pergunta que a Mônica, não esqueça de falar disso, eu gostaria de falar do cenário dos profissionais de saúde, tá? Então, esse é o segundo cenário que preocupa bastante, tá? Então, os profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, principalmente o pessoal do front, está submetido, dentistas também, submetido a um grande estresse. Primeiro que você está em muito maior risco do que a população geral, você trabalha com medo e você tem que estar em contato com, mais uma vez, uma ameaça à sua integridade física e mental. Então, é muito difícil, né? Então, haja meditação, haja paz para lidar com isso, né? E aí vem a culpa. Não, eu não quero, eu estou cansado, mas eu não posso porque vidas dependem de mim. Quer dizer, é uma situação muito difícil. Então, o número de pessoas, profissionais de saúde com insônia e sintomas de ansiedade e sintomas de depressão, infelizmente, está aumentando muito, né? Então, se você é um profissional de saúde, preste atenção
a esses sinais para você saber quando você deve intervir, qual é o seu limite. Por quê? Porque se a gente não percebe o nosso limite, você começa a desempenhar mal, porque você passou do seu limite, né? Então, existe uma carga alostática a partir da qual você entra na zona de estresse. E a partir daí você perde o sono, você começa a ficar ansioso, isso pode refletir na sua tomada de decisão, não é mesmo? Então, e aí você começa a ficar privado de sono. Mônica, o que acontece com a Doutora privação? Dalva, assim, o que que acontece com a privação de sono? Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Dentro da sua experiência, neurologia, ou seja, a gente está trabalhando com a mente, com tudo que acontece é processado aqui e a gente tem que saber separar o que é processado durante o dia para a gente relaxar à noite. Se há Isso. uma sobreposição de ansiedade, muitas vezes com depressão, há pessoas perdendo vários entes queridos durante essa pandemia, não podendo fazer o luto necessário. Quando que o especialista tem que fazer uma intervenção farmacológica, que a higiene do sono adequada já não funciona mais para separar o que é uma ansiedade exclusiva, o que é uma ansiedade combinada com estado depressivo, ou quando é um estresse inerente a todos nós por estarmos em distanciamento social, isolamento, confinamento. Ou seja, como a gente separa o que é depressão associada com quadros mentais de uma pessoa que simplesmente está passando pelo estresse da pandemia? A resposta ao estresse, Mônica, ela pode mudar muito de pessoa para pessoa, tá? E tem uma coisa tão interessante que, uma curiosidade, tá? A insônia, ela é mais comum três mulheres para um homem. Ela é 3 vezes mais comum entre as mulheres. Nós, mulheres, respondemos diferente ao estresse comparado com os homens. O que não quer dizer que os homens não tenham insônia. Tem. Tá? Mas, mais comumente. Então, a resposta ao estresse, existem pessoas que são mais resilientes, tá? Que têm uma resposta ao estresse mais branda, e outras que elas podem fazer, por exemplo, gastrite, elas podem alterar seu ritmo intestinal, né? Elas podem começar a ter dores pelo corpo, enxaquecas, dores de cabeça, né? E insônia. Outras começam a manifestar sintomas de ansiedade e depressão. Então, mais uma vez, se isso está atrapalhando o seu funcionamento, isso está te gerando sofrimento durante o dia, então busque uma ajuda médica. Por quê? Porque um profissional especializado, ele vai saber se, por exemplo, se o que predomina são sintomas de depressão, bom, então esses sintomas de depressão têm que ser tratados. Se predominam os sintomas de ansiedade, puxa, vamos tratar também os sintomas de ansiedade. Muitas vezes responde até a alguma abordagem psicoterapêutica, né? Então, é importante essa avaliação para fazer um planejamento do tratamento. Agora, se o foco principal é o sono, a insônia, então vamos ver se essa insônia ela está relacionada com uma insônia isolada. Ela é uma insônia relacionada a um luto, como você falou muito bem, tá? Na realidade, as pessoas mal conseguem elaborar as perdas, né? Porque não dá tempo, não podem ter um velório, nada, elas não conseguem, né? Elaborar uma perda na pandemia, né? Então, isso que a Mônica falou é algo muito tocante, eu diria, né? Então, como lidar com o luto, né? Você lidava de uma maneira, tudo que a gente aprendeu a lidar era de uma maneira e agora você mal consegue elaborar as coisas, né? Então, mal consegue elaborar esse luto. Até que ponto, né? E outra coisa, muitas pessoas estão desenvolvendo também sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, quando se expõe ou quando teve alguém que evoluiu mal nessa pandemia. E olha, não é só por Covid, porque as pessoas estão infartando, como sempre infartaram. Elas estão tendo AVC, né, derrame, como sempre tiveram, né? E essas pessoas estão tendo menos atendimento e a gente fica com medo de ir para o hospital, né? Então, se você faz uma pequena fratura, eu acho que eu vou aguentar, né? Então, nós estamos vivendo uma época assim, sem precedentes para
né? Para as pessoas que Verdade. vivem hoje em dia, né? Então, eu acho que Esse assunto que você trouxe é muito importante, né, doutora Dalva? Estresse pós-traumático, que nem a ciência predizia isso, em fevereiro, nós não sabíamos que vinha, né, uma pandemia que hoje repercute até em algumas pessoas como estresse pós-traumático, que associava-se com guerra, com assalto, com estupro, agora com pandemia. e agora com alguns casos com pandemia. Então, depressão, ansiedade, alguns que desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, né? Sendo profissional da saúde ou não, às vezes algum familiar, enfim. Nós temos que lidar com tudo isso, né? E ver qual é a melhor maneira de ajudar essas pessoas. Suporte familiar é importante, no momento em que as pessoas estão isoladas, né? Mas veja, eu sinto, por exemplo, a Mônica muito presente. Nós nos falamos sempre, apesar de isolados, né? Então, eu tenho todo o apoio da Mônica, por exemplo, nos nossos trabalhos na universidade. Então, muitas vezes, de amigos ou de familiares, né? Então, procure trocar as experiências, entendeu? Nem que seja para ligar e falar, olha, eu estou aqui muito irritado por não sei fazer um arroz, não tem problema, entendeu? Sua irmã lhe ensina a fazer um arrozinho, né? Então, muitas vezes É isso, essa verdade. troca é rica, né? E isso ajuda, melhora a sua qualidade de vida. Lembre-se do lazer, atividade física, tudo isso. E algo que eu preciso falar antes da gente encerrar o nosso bate-papo é sobre o abuso de álcool, tá? Né? Sim. A Mônica pediu muito para falar sobre isso e É, ela tem toda a porque, razão. doutora Dalva, todo mundo está comentando, se não todo mundo, uma boa parcela falando assim, eu não bebia, agora estou bebendo mais. Ou comecei a beber um vinho à noite para relaxar, para isolar um pouco dos problemas. Comente sobre esse fato que está sendo tão corriqueiro, associado com os problemas de sono, que você comentou muito bem. Pois é, outro dia eu estava, inclusive, conversando com um amigo psiquiatra e ele me disse, bem, agora o que eu fazia 3 vezes por semana, sexta, sábado, domingo, eu faço de domingo a domingo. E eu falei, o quê? Ah, bebe Domingo. um vinhozinho. Então, veja, nós estamos aumentando o consumo de álcool e esse controle é muito tênue. Então, muito cuidado com o abuso. Como você percebe um sinal de abuso? E não precisa ser álcool, pode ser outras substâncias, tá? Então, qualquer outra substância que pode dar dependência, como maconha, álcool e outras drogas, tá? E outra coisa, medicamentos para dormir também. Então, nós temos visto, ultimamente, mais casos de pessoas que estão tomando uma quantidade muito excessiva de medicamentos para dormir, tá? Muito cuidado. Se você percebe que antigamente você bebia 1, 2 copinhos, não sei, vamos imaginar, de vinho, ou 2 latinhas de cerveja, né? 3 vezes por semana. Agora você bebe 7 dias por semana e 2, não, 4, e daqui a pouco 5. Isso é um sinal de tolerância. Se você perceber isso, e você não consegue controlar, existem profissionais que podem ajudar nesse sentido também. Se você percebe que antes você dormia com um comprimido ou com meio comprimido, agora você está tomando 1,5, 2, 2,5, 3, já é um sinal de abuso de tolerância. Ou seja, aquela mesma dose não faz mais o efeito, né? Então, essa tolerância é um dos primeiros sinais de dependência. Então, muito cuidado. E o álcool parece que ele induz o sono, mas ele induz um sono de má qualidade, tá? E ele pode induzir o despertar precoce, tá certo? Então, um dos trabalhos pioneiros de álcool e sono foi de uma colega nossa lá do Instituto também, lá nos primórdios, né, da década de 90, né? Então, existe essa publicação famosa no mundo mostrando os efeitos do álcool no sono. E nós sabemos que ele pode induzir um sono de má qualidade, tá certo? Mas, na ausência Muito interessante. de outras ferramentas, eu uso álcool. Eu uso álcool, porque ele me acalma, me ajuda a dormir, né? Então, muito cuidado com esses sinais. Estou aumentando, era 1 copo, agora são 3,
são 2, 7 vezes por semana. No dia que eu não bebo, eu não fico muito bem, né? Então, vai daí por diante. Esses sinais, doutora Dalva, muito bem apontados, porque as pessoas às vezes não percebem que elas estão ficando dependentes mesmo, né? De 3 vezes aumentou para 5, mas acha que tem o controle. Nós estamos aqui com algumas perguntas, e aí foi perguntado o que fazer com a sonolência excessiva diurna, nessa Tá? fase agora da pandemia. Olha, a sonolência excessiva é um sinal de que você não está dormindo bem, tá? Ou que você tem algum distúrbio do sono, ou que você está submetida a um ritmo vigília-sono que não é... Vamos dizer, se você tem uma sonolência o tempo inteiro, não importa o quanto você durma, vamos dizer, você dormiu no seu horário habitual, dormiu lá suas 8, 9 horas ou 7, que para você, e mesmo assim você se mantém sonolento, isso pode ser um distúrbio do sono. Tá? Se você se mantém sonolento porque você está dormindo pouco, menos do que o seu organismo necessitaria, então você está tendo a síndrome do sono insuficiente. Tá? Ou se você está dormindo em horários que não são adequados para você. Então, o que fazer com a sonolência? Se você tem alguma dificuldade para dormir à noite, se mantém sonolento de dia, idealmente é melhor você aguentar um pouquinho para não dormir de dia, que se dormir de dia pode piorar o sono à noite. Se for muito imperativo dormir de dia, que seja um cochilo breve, tá? E não muito no fim da tarde, não muito perto da noite, tá? Principalmente alguns idosos, né? Mas a sonolência é multifatorial. Então, veja o que mudou na sua vida. Veja, se você está tendo noites de sono adequadas, dormindo o número de horas que seria adequado e ainda assim está sonolento, você pode realmente estar desenvolvendo um distúrbio do sono. Muito bem apontado. Eu estou vendo aqui, doutora Dalva, nós temos pessoas, ex-colegas aqui do Instituto do Sono, pessoas próximas, várias pessoas do Brasil inteiro, Belém do Pará, está todo mundo aqui. E aí uma pergunta que foi feita e assim, está tão frequente o álcool, está tão frequente as queixas de sono, sonolência excessiva, alteração de ritmo, você apontou muito bem, né? Se tem interferência durante o dia, mas assim... O que hoje vale se você tivesse que dar um conselho para um paciente que está com mais de 2 meses sofrendo de insônia, que ele está com estresse exacerbado, que ele não consegue iniciar o sono, que a gente sabe das 3 formas de insônia, né? Mas ele tem dificuldade de iniciar. E aí, de quebra, ele está abusando um pouco do álcool. Qual é a sugestão de uma médica poderosa, conhecida no mundo inteiro como você? O que se diria para esse paciente? Olha, a primeira coisa, né? Que horas você está dormindo, né? E que horas você dormia antes, quando você dormia bem? Eu tentaria identificar qual é o melhor padrão de sono, né? Momento de sono, período de sono para ele, e se ele está fazendo isso ou se ele está assumindo outro ritmo, e aí a dificuldade de iniciar no sono pode ser por uma questão de ritmo. Ele está, por exemplo, deitando mais cedo que a sua hora biológica. Não sendo isso, sendo porque ele começa a pensar e não consigo dormir, eu tenho que dormir, aqueles sinais da hipervigilância da insônia, e isso está acontecendo frequentemente. E muito frequentemente, praticamente todo dia, mais de 3 vezes por semana, com sintomas diurnos, então chegou a hora de medicá-lo. Tá? Existem boas medicações que ajudam no início do sono, outros que ajudam a manter o sono. Então, nesse caso, talvez, nesse caso hipotético que eu mencionei, talvez eu já começasse com o medicamento. Né? Nós temos algumas perguntas aqui. Nós vamos ter uma live semana que vem exclusiva para falar do sono de idosos. Mas tem uma outra pergunta aqui. Quando o indivíduo não sofre de apneia, mas mesmo assim tem uma fragmentação do sono importante, doutora Dalva? Tá. Quando a fragmentação do sono não é pela apneia, existem outras coisas que podem fragmentar o sono. Por exemplo, hoje eu vi um caso interessante de uma pessoa que tem um bruxismo importante. Então, ela aperta os dentes à noite. Isso faz com que ela tenha microdespertares e, de repente, os microdespertares, né, que a gente não percebe, viram um despertar. E ela acorda à noite com um certo incômodo, né? E por causa do aperto, ela começa a ter incômodo na região cervical e vai daí por diante, né? Por exemplo, pessoas que têm dores, sofrem de dores crônicas, refluxo, tudo que incomoda e piora, asma, né?
Então, tudo que incomoda e piora à noite pode fragmentar o seu sono. A apneia é apenas um dos distúrbios do sono. Existem os movimentos de perna, existe a tal da síndrome das pernas inquietas, que é uma angústia na perna, que dificulta a pessoa dormir, né? Então, o sono fragmentado pode ter várias razões além da apneia. E a própria insônia, né? Então, o indivíduo que fica acordando muito à noite, ele fica muito sensível a um ruído, enfim, uma distração qualquer, né? Então, existem muitas... ou mesmo, por exemplo, você dorme de dia. Eu não tenho muito o que fazer. Resolver, é tão gostoso dar um cochilinho à tarde, aí o seu sono fica mais leve, você fica mais fragmentado à noite, ele fica menos tenso, vamos dizer assim, ele fica mais leve e você tem maior possibilidade. Então, veja que leque de possibilidades para um sono fragmentado além da apneia, né? Eu estou pensando aqui, né, que nós tivemos uma live que eu dei na terça-feira sobre sono normal e efeito da pandemia. Hoje, você comentando sobre insônia, medicamentos. Semana que vem nós vamos ter pediatria, sono na mulher, CPAP, apneia, idosos. A ideia é a gente passear por esses temas que são tão solicitados pela população. Agora, eu vou te fazer mais uma pergunta. Saindo da pandemia, vamos torcer que isso seja logo. Vamos torcer que a ciência encontre uma vacina. E nós temos aqui, né, mais de 4.000 formados pelo Instituto do Sono, que são profissionais que a gente quer super bem espalhados pelo Brasil inteiro. Mas você é nosso carro-chefe no tratamento de insônia do Instituto do Sono. Doutora Dalva, voltando ao normal, seja ele novo normal, como padronizar um padrão de sono? Como que a gente deveria fazer essa transição? Deveríamos começar a antever e mudar o sono para um ritmo talvez mais precoce, porque a gente vai começar a acordar mais cedo para o transporte público, para deslocamento físico, agora até o ambiente de trabalho, ou a gente deveria, assim, levar o sono como a gente está fazendo agora e fazer uma mudança abrupta? Se eu me fiz passar clara, é assim, o que fazer quando a gente voltar a ser uma sociedade vivendo em contato físico? Mônica, você falou, né, dos 4.000 formados, tem tantos aqui, eu estou tão feliz que eu queria, né, nossa, tantas pessoas que a gente não vê, né, muita saudade de vocês. Eu estou vendo vários nomes aqui, eu não posso falar, pode ser que tenha algum que eu não tenha visto e passou, né, mas muitas pessoas queridas do norte, né, Ó, aqui tá de Botucatu eu vou mencionar. Né? Nossos queridos de Botucatu. Bom, vamos lá. Então, a pergunta que a Mônica fez é muito importante, né? E eu tenho uma preocupação enorme. Eu não. Vários de nós, profissionais da saúde, o que será de nós? O que é pós-pandemia? A gente não sabe, entendeu? Eu tenho medo de explodirem os distúrbios de sono. Primeiro, assim, está todo mundo engordando. Então, a apneia vai aumentar também, não é só insônia. Está todo mundo engordando, não é verdade? Não é? Enfim. Ainda bem que ele só tirou a gente daqui para cima no vídeo, né? Ou não dá para ver, só daqui para cima. Né? Quem conhece vai falar, olha, ela está mais gordinha. Então, isso não é verdade, vai aumentar a prevalência de apneia, bem apontado. A prevalência de apneia vai aumentar a prevalência de insônia. Quer dizer, será que nós estamos preparados para atender isso? Vai aumentar a prevalência de hipertensão arterial, a prevalência de dislipidemia, né? A prevalência de doenças mentais, né? Até que isso volte a uma estabilidade, então a gente tem que estar preparado para isso. Então nós vamos ter muito trabalho. Haja pesquisa, né? Então, eu não sei, eu não consigo antever o que será o pós-pandemia. Tá? Eu espero que essa previsão, eu não vou dizer que é pessimista, eu vou dizer que é realista, esteja equivocada. De fato, é o que eu mais espero, Mônica. Mas obrigada por você ter levantado esse ponto e me fazer repensar sobre, nos fazer, né? Fazer todo mundo pensar sobre isso. Então, está na hora de você pensar, poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido eu. Aquelas milhares de mortes, poderia ter sido eu. Mas eu não estou, eu estou viva. Então,
deixa eu pensar nos meus amigos, na minha família, na minha saúde, né? Será que eu vou querer ficar hipertensa? Será que eu vou querer, né? Então, eu tenho sorte de estar aqui ainda com saúde, né? Então, não tenha medo, porque o medo, olha, nós temos o presidente da nossa fundação, se chama Sérgio Tufik, muito famoso. E ele disse uma coisa que é muito sábia, né? Ninguém dorme com medo e com fome. Pronto. Não é É verdade. verdade? Medo é o Então, com pior fome inimigo você do ainda sono. dorme, mas ninguém dorme com medo e com fome. Então, eu vou parafrasear, né, o nosso querido Sérgio Tufik e dizer assim que o curso do Instituto Sono, nós né, a equipe do ensino, né, nós somos meros professores, tem uma equipe profissional de ensino, está à disposição. Então, existe uma demanda para cursos de distúrbios do sono na pandemia. Então, nós estamos tentando atualizar, né, esses cursos para que a medicina do sono não pare, para que o ensino não pare, porque, enfim. Então, apareceu uma pergunta aí: existe algum curso? Existem vários cursos, tá? Nós estamos fazendo essa transição para online, né? Enfim, obrigada pela... É Já estão verdade. os E melhores eu vou estão te aí. agradecer também por esse chamariz aí, né? Que assim, não só nós adaptamos para cursos online, como terça-feira agora a gente tem o primeiro curso, né? Das intervenções e riscos da pandemia em relação à medicina do sono. Então a gente faz o convite aí para vocês, né? Vão ser algumas semanas para a gente conversar com os profissionais do Instituto do Sono, curso aberto, para os interessados que querem se capacitar em medicina do sono. Doutora Dalva, eu estou vendo vários elogios aqui para a sua apresentação. Realmente, o conhecimento da Nossa, doutora Dalva não é só. Sim, mas aqui hoje eu vou jogar os confetes para você, porque assim, não é só a parte científica que você domina, também a parte clínica, essa experiência que você tem de tantos anos adquiridos, de como ver o paciente e antever o que vai ser, realmente precisa de muito conhecimento. E é isso que a gente tenta fazer no setor de ensino e tantas outras frentes, né? É assim, eu quero agradecer a tua presença, Dalva, teu empenho para fazer essas lives acontecerem. Estou vendo aqui, né, musas do sono, agradecemos, mas a musa hoje é a doutora Dalva. não, E vou Amanda, dizer, o tá Instituto bom. do Sono sempre teve a intenção de formar mais, porque a gente quer avançar no conhecimento de medicina do sono para o Brasil inteiro. Então, assim, venham fazer nossos cursos, participem das lives. Semana que vem vamos falar mais sobre o sono das crianças, que eu acho que é tão importante, com o doutor Gustavo, depois CPAP, depois o sono da mulher. E eu acho que hoje vocês tiveram uma aula com a doutora Dalva sobre insônia, e realmente uma aula brilhante. Então, eu queria agradecer a presença de todos e até terça-feira no mesmo horário. Boa noite, Dalva. Muito Obrigada, obrigada. obrigada pelo carinho de vocês. Eu e a Mônica agradecemos de coração. Até terça. Verdade, verdade. Até terça.